A graça e a paz, irmãos, estamos aqui reunidos para dar continuidade à nossa série de estudos que nós temos na terça-feira, que é o culto de doutrina. Amém? Então, nós estamos no módulo 1, livro 2. Estamos discutindo sobre anjos, homem e pecado. E estamos no capítulo 3, que fala da origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Amém? Estaremos orando ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, Senhor, pedindo a ti que o Senhor esteja nos conduzindo, dirigindo, ó Pai, as nossas vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos espirituais para que nós tenhamos conhecimento, Deus. Conhecimento do mundo espiritual, conhecimento, Deus, da nossa batalha diária, ó Pai, dos princípios da guerra, ó Deus, para que nós possamos, ó Deus, achegarmos cada vez mais a ti. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir no nosso coração. E abre, ó Deus, o nosso entendimento, Pai. É o que nós clamamos a ti e te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, nós gostaríamos de convidar o Major Célio para louvar o Senhor com um hino. Muito em breve vai sair uma notícia que um povo desapareceu. Era um povo muito humilde que aqui muito sofreu. Esse povo era o Filho de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está o dirigente dessa igreja e os obreiros daqui e onde estão? As mensagens que pregavam, muitos tristes se alegravam, aqueles também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Onde está a juventude desta igreja e as irmãs do ciclo de oração, que a Deus sempre oravam, e as crianças que cantavam, elas também foram embora pra Sião. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora pra Sião. Aquele povo foi-se embora pra Sião. Aquele povo foi-se embora pra Sião. Amém? Amados, nessa noite nós queremos falar sobre Satanás, o agente da tentação. E, para isso, nós devemos entender o seguinte: que a vida do homem, desde o seu nascimento até a sua morte, ela é uma batalha constante. Uma luta desenfreada. Mas o cristão, o crente, ele tem
paz com Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Então, ele pode desfrutar dessa paz quando ele se rende ao Espírito de Deus que habita nele. E assim, o crente, ele passa a usufruir de uma paz interior, mas exteriormente ele enfrenta, né? Ele experimenta periodicamente conflitos, né? Conflitos com o mundo, conflitos contra o diabo, e essa é a luta dele, apesar que ele tem paz, ele tem revestimento de Deus para continuar essa luta. Mas veja o que diz a palavra de Deus lá em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Então aqui fica nítido a explicação do apóstolo Paulo a respeito do nosso inimigo em comum. Que a nossa luta, ela vai para um nível maior, né? Que é uma batalha, uma guerra espiritual. Então, como nós já havíamos falado para os irmãos, ao ser destronado dos céus, como vingança contra Deus, Satanás, né, induziu Adão e Eva, tentou Adão e Eva no Éden, levando a queda do homem. Né? Mas a luta não parou por aí. Ele também tentou Jesus. Mas com Jesus foi um pouco diferente. Quando ele tentou Jesus, ele foi vencido. Jesus venceu ele no Monte da Tentação. E depois Jesus venceu ele no Calvário. E a partir de então, ele busca se vingar contra o povo de Deus, contra a igreja de Deus aqui na terra. É onde ele declarou que é inimigo e inimigo mortal. Nós temos no livro do Dr. C.M. Ken, A Doutrina de Satanás. Nesse livro, o Dr. Ken, ele mostra que o crente em Jesus deve sempre ter em mente o seguinte: como Satanás atua, né? Primeiro, Satanás tem acesso à presença de Deus e apresenta-se a Deus para acusar os filhos de Deus. Segundo, algumas vezes Deus permite que Satanás aflija os seus filhos. Terceiro, Satanás se deleita em fazer os homens amaldiçoar a Deus e a duvidar do amor e da benevolência de Deus. Quarto, Satanás é restringido por Deus. Deus não permite que ele faça tudo o que ele quer fazer, mas só aquilo que Deus permite que ele faça. Quinto, Satanás, algumas vezes, pode controlar os elementos da natureza para causar dano e destruição ao homem. Sexto, algumas vezes, Satanás pode promover o bandidismo, o furto e até o homicídio, em um esforço de levar o homem a duvidar da benevolência e do amor de Deus. Sétimo, Satanás é capaz de mentir até na presença de Deus. Oitavo, Satanás aflige o corpo do homem para conseguir as suas covardes finalidades. Nono, Satanás destrói a harmonia doméstica e arruina a reputação do homem, né, para conseguir os seus propósitos. Décimo, Satanás não para diante de nada em seu esforço de fazer os homens desviarem do caminho de Deus. Então, aqui nós temos uma descrição da maneira de Satanás agir.
Paulo escreve lá em Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, que diz o seguinte: Deus nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Bíblia aqui, amados, está mostrando que esta batalha, com respeito ao cristão, ela é vencida por etapas. Porém, é necessário que o cristão esteja preparado, esteja devidamente armado para o confronto, para alcançar o triunfo nesta guerra. Né? E a palavra de Deus, ela nos mostra, ela nos mostra quais são as armas que estão à nossa disposição. E eu vou falar delas, mas não vou ler as referências bíblicas. Eu vou deixar para você, quando você ver e rever esse vídeo, você ir anotando e conferindo. Primeiro, a palavra diz: submetei-vos a Deus. Tiago, capítulo 4, verso 7. Segundo, sede sóbrios e vigilantes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Terceiro, resisti ao diabo. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 9. Quarto, esperai no auxílio divino, exercei coragem. Efésios, capítulo 6, versículo 10. 5. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11 e 13. 6. Cingi-vos com a verdade, vesti a couraça da justiça. Efésios 6, 14. 7. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Efésios 6, 15. 7. Embraçai o escudo da fé. Efésios 6, 16. 8. Tomai o capacete da salvação. Empunhai a espada do Espírito. Efésios 6, versículo 17. E último, orai em todo tempo no Espírito. Efésios 6, 18. Então, observe, é uma série de armas que foi colocada à disposição dos crentes, dos cristãos, para ele poder enfrentar essa luta, essa guerra. Tá? Você não vai entrar despreparado, você não vai entrar nessa guerra espiritual desarmado, mas o Senhor preparou as armas, né, que nós temos à disposição. Mas, amados, nós temos que aprender que cada vez que nós usamos essas armas, elas são restauradas, elas são remodeladas, elas são aumentadas, porque você está numa fase de crescimento espiritual. Então, cada embate que você tem, cada confronto, aquelas peças de armadura, há necessidade de elas serem reparadas. E é exatamente isso que nós temos que entender. Né? Porque, veja bem, quando nós começamos a nossa carreira da fé, nós não precisaríamos usar uma armadura grande ou uma espada grande, porque nós não saberíamos manusear. Então, nós vamos recebendo gradativamente de Deus à medida que nós vamos necessitando. Ele vai acrescentando para cada um de nós. Amém? Então, observe. Dando continuidade aqui ao nosso assunto, nós queremos falar sobre Satanás na consumação do século. Tá? E aqui, nós temos que entender o seguinte: enquanto Satanás prosseguir no seu papel neste mundo, o pecado ele vai continuar livremente, fluindo livremente. A impiedade vai prevalecer. As religiões falsas vão se multiplicar. Os homens serão cada vez mais súditos e escravos do diabo. Então, por isso que há necessidade que Satanás seja retirado desse cenário para a criação, o implemento do governo milenial de Cristo aqui na Terra. Né? E nós gostaríamos de fazer aqui exatamente um resumo do livro de Apocalipse, nos diversos pontos ali da atuação de Satanás na consumação dos séculos.
né? Então, começando aqui, nós vamos ver Satanás durante a grande tribulação. O que será a grande tribulação? Será um espaço de tempo entre o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo Jesus na Terra, né? Esse período é um período de 7 anos e vai ser dividido praticamente em duas partes, em duas atuações. Uma parte que vai estar acontecendo aqui na Terra e outra parte que vai estar acontecendo no céu, né? Então, observe, a vinda de Jesus ela está prevista em 2 atos. O primeiro ato, para buscar a igreja, sua noiva, será nos ares, né? Aí nós vamos aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16 e 17, para nós termos esse primeiro entendimento, né? Observe, e você pode depois pegar a sua Bíblia e fazer ali a sua consulta e tirar as dúvidas. Diz assim, versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, nos céus. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Então, observe, aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, está falando da primeira vinda de Jesus, né? E que essa vinda está programado para ele vir buscar a igreja, para vir buscar aqueles que permaneceram fiéis, né? Então, aqui faz essa descrição. Então, observe, durante esse tempo, enquanto a igreja, que foi arrebatada, está perante o tribunal de Cristo, né? Por que o tribunal de Cristo? Porque ele vai estar ali para ser julgado, né? Para receber as suas coroas e os seus galardões. E logo após o julgamento de toda a igreja, porque todos vão passar por julgamentos, né? Distintamente. As ovelhas, a igreja de Cristo, vai ser chamada de tribunal de Cristo. E lá no final, nós vamos ver lá o tribunal do trono branco, que é para todos aqueles que não aceitaram e que não foram salvos com as pregações do Evangelho, né? Esse é o julgamento para a condenação de todos as pessoas, né? Vamos deixar bem nítido isso. Então, observe. Então, você está lá no tribunal de Cristo. Logo após, você vai para as bodas do Cordeiro, uma festa, né? Enquanto isso, Satanás será senhor soberano sobre a terra. Ele dominará por intermédio ali do anticristo, a besta, e o falso profeta. Então, ele vai assumir o monopólio político e espiritual do mundo, né? Amados, então, nesse período, será uma época que coisas jamais imaginadas pela mente do homem estarão acontecendo. Vai vir a existir, né? Então, mas é um detalhe. Quem vai passar por isso? Aqueles que estarão vivendo nessa época aqui na Terra. Observe que a igreja ela já foi retirada. Então, antes do começo da grande tribulação, a igreja é retirada, né? Então, eu quero deixar nítido aqui que o nosso pensamento é que nós somos pré-tribulacionistas. Então, antes de começar a tribulação, a igreja é arrebatada e retirada. Para quê? Para que haja espaço para Satanás agir. Por que ele vai agir com liberdade? Porque o Espírito Santo não vai estar presente nesse momento. Ele também estará se reunindo com Deus, né? Nos céus, para o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Amém? Então, daí, Satanás vai ter livre acesso.
a tudo, né? E nós temos, que, às vezes, que entender que o período de Apocalipse, ele faz uma descrição de uma série de fatos que vai acontecer, descrevendo principalmente a atuação de Deus em cima do povo judeu, para que eles tomem consciência e arrependam-se de tudo aquilo que eles fizeram, né? Para que ele possa atingir esse povo e salvar alguns. Ok? Então, observe, lá em Apocalipse, no capítulo 12, versículo 12, diz o seguinte: ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo tem, sabendo que pouco tempo lhe resta, né? Então, ele vem com a carga total em cima, né? E como nós estamos fazendo só um resumo, nós não vamos entrar em detalhes, porque mais na frente, lá no módulo 3, nós vamos falar exclusivamente sobre Apocalipse, né? E Daniel. Vamos fazer um estudo em cima disso. Nós teremos uma visão melhor e mais apurada, mas aqui só para nós vermos a atuação de Satanás. Satanás e o Armagedon. Então, o tempo da grande tribulação, ela vai culminar com a guerra do Armagedon. O que é a guerra do Armagedon? Satanás vai sair no finalzinho da grande tribulação e vai arregimentar todos os exércitos da terra, né? E talvez você já ouviu falar, né? Lá em Mateus, onde Deus fala que vai separar os bodes das ovelhas, exatamente no final aqui que ele vai fazer isso, onde vai ocorrer o julgamento das nações. As ovelhas são os amigos de Israel e de Deus, que não se levantaram contra Israel e nem contra Deus. Os bodes são aqueles que abraçaram a convocação do anticristo e marcharam contra Israel, né? Então, nós temos essa realidade. Então, vai ser um tempo assim bem complicado para o povo de Deus, os judeus, né? Ou seja, eles estarão indefesos, sentirão-se acuados sem saída, porque são vários e vários exércitos que vão se reunir para marchar contra eles. E se nós formos lá em Daniel, no capítulo 12, versículo 1, nós teremos uma descrição disso. Foi revelado. Diz assim: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos de teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro da vida, né? E se você pega lá em Apocalipse, lá diz que serão 12.000 de cada tribo que vão se salvar. Então, mostra ali que vai ter uma grande perda, né, do povo. Então, observe. Então, nesse momento de amargura e de aflição, aparecerá no céu um sinal da volta ou da vinda do Filho do Homem, de Deus, Jesus, né? Que vai chamar a atenção de todos os exércitos opressores que estão ali. E o exército, nesse momento, eles resolvem pelejar contra Jesus Cristo, contra Deus, vamos dizer assim. Como escreve o apóstolo João lá em Apocalipse 19, do versículo 19 ao 21. Fala assim: e vi a besta e os reis da terra, com os seus exércitos, agregados para pelejar contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que, com os sinais feitos dela, seduziram aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo,
que arde com enxofre. O restante foram mortos com a espada que sai da boca daquele que está sentado, está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém? Amados, entenda. Jerusalém sitiada ali, cercada por um grande exército, né? Jesus vem com os santos e os seus anjos e coloca o pé no Monte das Oliveiras. Como será uma coisa bem visível a vinda dele, todo o exército inimigo que está ali oprimindo Israel, ela volta os seus olhos para Jesus e resolve, né, tentar pelejar contra Deus. Né? Não sei a arrogância nem a prepotência desses homens achar que com armas humanas poderiam enfrentar Deus, Jesus, né? Que é Espírito, que tem todo o poder. Tanto é que no finalzinho aqui fala que todo o exército foi consumido pela espada que saía da boca de Deus, de Jesus. Né? Então, você começa a observar. E Apocalipse faz uma descrição que o sangue do exército inimigo chegaria até as narinas dos cavalos. Né? Num vale imenso, né, de 200 e poucos quilômetros quadrados, o sangue chegaria a essa altura. Aí, terminado isso, nós temos que entender que essa guerra será sem disparar uma só arma, porque o povo resolveu lutar contra Deus, e Deus apenas vai falar, e eles serão exterminados. Né? A palavra aqui diz que o falso profeta e o anticristo serão lançados vivos no lago de fogo, que arde como enxofre. Né? Então, eles ali estarão verdadeiramente inaugurando, né, o inferno, porque nós temos várias denominações dele. Depois nós vamos voltar e falar cada uma delas. Então, nesse momento, entre o fim da grande tribulação, que é o fim da guerra do Armagedon, ao começo do governo milenial de Cristo, vai ter um intervalo. Esse intervalo de tempo chama-se julgamento das nações. Serão julgadas as nações. Né? Os bodes, nós já sabemos. A palavra diz que eles já morreram, né? Que são os inimigos. As ovelhas são aqueles que não aceitaram o convite de Satanás, não se levantaram contra o povo de Israel, né? E vão entrar no governo milenial de Cristo, junto com Cristo, ok? Então, esse é o julgamento das nações. Então, após a conclusão desse julgamento, Satanás será preso por um período de 1000 anos. Lembra que eu falei agora que havia necessidade dele ser separado, afastado, né? E é exatamente nesse ponto. Satanás é preso. Né? Apocalipse, capítulo 20, versículo do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançando no abismo, fechando-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até completar os 1000 anos. Ok? Então, aqui fica nítido que, nesse período de 1000 anos, a Terra vai experimentar algo completamente novo.
né? Satanás estará preso. Não haverá tentação, né? Não vai haver tentação. Além dele estar trancafiado, selado, aqui Deus está governando. E vai haver uma série de mudança na estrutura terrestre, né? Que posteriormente nós vamos voltar a isso. A soltura de Satanás. Completados 1000 anos, né? Satanás será solto novamente, isso por um pouco de tempo, como nós vimos aqui no versículo 3 do capítulo 20. Mas para que ele vai ser solto? E aqui a gente volta e esclarece algumas dúvidas que teve, né, que fizeram a pergunta na aula passada e questionaram. Mas se Lúcifer era perfeito, era o sinete da perfeição, né? Como que isso que aconteceu dele cair em tentação? E com essa explicação eu explico por que Satanás será solto aqui. Amados, toda a criação de Deus, seja as visíveis como as invisíveis, ela passa por uma prova, ela passa por um teste, né? Então, nós temos que entender, primeiramente, a essência de Deus. Qual que é a essência de Deus? Deus é amor. E por ser amor, ele não iria construir, não iria criar seres que fossem, vamos falar assim, robôs, que fizesse tudo o que ele mandava. Então ele criou tanto seres visíveis como invisíveis, com a capacidade de escolher, que é chamado de livre-arbítrio, né? Mas nesse período de 1000 anos, as pessoas que vão nascer ali, elas não conheceram a tentação, não conheceram o pecado, né? Então elas têm a necessidade também de serem provadas, para ver se verdadeiramente eles amam a Deus de coração ou se só porque não está tendo enfermidades, não está tendo peste, não está, né? Não está tendo alterações exageradas na natureza, mas é para testar verdadeiramente qual é a essência do amor dessas pessoas. Então, ele será solto para arregimentar aqueles que têm ainda um coração que não está muito de acordo com seguir os padrões de Deus. Então, observe, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 ao 10. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharão, então, pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. E o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo do enxofre, onde também se encontra não só a besta, como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, após essa parte, começa o tribunal do trono branco. Deus vai julgar todos os povos, de todos os tempos. E a palavra diz que os mares darão seus mortos, a terra os seus mortos, e todos eles vão passar diante de todos os livros, para ver se os nomes deles estão nos livros ou se não estão, e quais foram as suas obras, né? Então, observe, por fim, Satanás, como opositor de Deus, já não vai existir.
né? Aí, depois do Tribunal do Trono Branco, vai acontecer mais um episódio interessante. Está lá em Apocalipse 21, versículo 11. O novo céu e a nova terra. A recriação. Né? E aqui a gente, antes de eu fechar esse ponto aqui, de nós encerrarmos por hoje, nós devemos entender, na ótica de alguns estudiosos, essa seria a terceira recriação da Terra. A primeira está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 1. Criou Deus, pois, os céus e a terra. Ponto. Ali fala da criação, a primeira criação. E, nesse ponto, nós já vimos na aula anterior, tem-se a ideia de que é o Éden mineral de Lúcifer, onde os dinossauros habitaram. No versículo 2, do capítulo 1 de Gênesis, nós vimos que havia a destruição, e nós já falamos a respeito disso. No versículo 3, nós vimos ali Deus começando a recriar a terra, né? Recriando a terra mais uma vez, colocando tudo em ordem para fazer o Éden vegetal, né? Onde colocaram ali Adão e Eva, e onde nós estamos até hoje. Ok? Então, aqui, na visão desses eruditos, seria a terceira recriação, de novos céus e nova terra, onde viria um fogo purificador, né? E arrancaria toda a contaminação que existe tanto na Via Láctea quanto aqui, na Terra, né? Porque a Satanás ele habitava no espaço, chamado de regiões celestes, né? Ou regiões celestiais. Então, aí chega o fim de Satanás e seus anjos caídos, né? Apesar que nós estamos agora falando só sobre Satanás. E aí, depois dessa nova recriação, onde os salvos habitarão pela eternidade. Ok? Então, nós encerramos essa parte. Na próxima aula, nós queremos falar sobre os anjos caídos, né? E nós vamos dando continuidade. Então, observe, nós havíamos falado para os irmãos que nós estamos no módulo 1, no livro 2, falando sobre os anjos, os homens e o pecado, né? E se você quiser ver algumas lições passadas, nós temos algumas lições. Só você ir no playlist, você vai ver ali todas as lições do culto de doutrina. No capítulo 1, no livro 1, na realidade, nós falamos sobre bibliologia. Estudamos muitos pontos interessantes a respeito da palavra de Deus, a Bíblia. E no ponto 2, no livro 2, nós começamos a falar dos anjos. E ainda estamos falando dos anjos, né? Fechamos hoje o capítulo. No capítulo 3, nós falamos da origem, rebeldia e queda de Lúcifer. Mas, na próxima aula, nós estaremos entrando, então, no capítulo 4, falando sobre os anjos caídos. Amém? Então, que nós possamos voltar lá e fazer uma atualização, e você deixar ali as suas perguntas, que nós estaremos te respondendo, né? Para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento e aprofundar nos estudos. Ok? Então, aqui nós encerramos, vamos fazer um período de oração. Pai, nós queremos louvar a Ti, Deus, te bendizer, Deus, pela Tua palavra, por o Senhor ter nos conduzido até aqui, Pai. Pedimos a Ti que o Senhor continue a cada dia abrindo os nossos olhos espirituais, que o nosso relacionamento contigo cada dia mais cresça. Ô Senhor, nós rendemos graças ao Teu santo nome. Venha agindo, venha operando nas nossas vidas. Abençoa os Teus filhos. Protege eles nesse período de pandemia. Nós clamamos a Ti, que os Seus anjos estejam acampados ao redor dos Teus filhos para os guardar e os livrar. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Estenda suas mãos, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até quinta-feira, amados, na Escola Bíblica, nós aguardamos a todos. Amém?